Nós temos a oportunidade de pregar a palavra do Senhor na nossa igreja, nessa congregação que nos acolheu há tanto tempo. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas estou aqui desde 2006. Chegamos aqui por uma indicação de um irmão que morava aqui e fomos ficando. Estou falando isso de novo, já falei várias vezes. Mas tem muita gente nova, né, que não sabe dessa história. Mas lá na minha cidade, quando eu estava lá, não sabia, né? Eu estava na minha cidade lá no culto de despedida. Culto de despedida. E aí um irmão estava no culto, um irmão que é o pai do Tiago, que congregava com a gente aqui. Ele estava no culto e no final do culto, disse, tu vai para lá, eu tenho uma igreja lá para te indicar. Tem a Rua Rosa ou Bela Vista. Aí a gente veio aqui para Bela Vista e não conseguiu sair mais, né? Aqui é uma benção, graças a Deus. A todos os irmãos que vêm de fora, que estão aqui, eu estava em casa meditando e eu pensei que quando eu tivesse a oportunidade de falar assim mais tempo, né? Eu falasse isso para vocês que vêm de fora, que chegam aqui, às vezes a gente vem para um lugar com expectativas, né? De trabalho, de adaptação, né? E aqui eu encontrei amigos, né? Conheci pessoas que me ajudaram, que já não estão mais aqui, conheci depois outras, e assim é. Sempre tem alguém nos estendendo a mão, sempre tem alguém nos dizendo uma palavra de ânimo, né? O pastor Hugo eu conheci, eu acho que tem uns 6 anos, né? E parece que eu conheço a vida toda, de tão amigo que a gente ficou, porque é assim mesmo, irmão. Nós estamos na casa do Senhor, nós somos filhos do Senhor, nós somos irmãos. E nós temos que ter essa comunhão. E quem vem de fora, eu vi que tem bastante gente vindo de fora, isso é muito bom, graças a Deus. Outras pessoas vão para outros lugares, são enviadas, é assim mesmo. Mas que vocês sejam abençoados aqui. E se alguém não disse, mas já deve ter dito, bem-vindos. Vamos ler a palavra do Senhor, né? Eu só conversei até agora, no livro de Jonas. Livro de Jonas, profeta Jonas, um dos 12 profetas do Velho Testamento, profeta menor. Seu nome significa pombo, né? Que simboliza a paz e também a esperança, né? E depois a gente também lembra de pombo como pombo correio, né? Mensageiro. E nesse episódio aqui, que nós vamos, pela misericórdia do Senhor, ministrar para os irmãos, nós vamos ver que Deus queria usar esse elemento como um mensageiro. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Importante é a sua referência à leitura da palavra. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tendes, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua e de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele disse,
Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam e esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Jonas, então, é lançado no mar. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar, e cessou a fúria do mar. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Declarou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aleluia. Alguém não conhece essa história aqui? Não conhece essa história de Jonas? Quase que impossível, né? De desenho tem um monte. E nós que somos crentes, lemos a Bíblia, né? E já ouvimos muitas pessoas pregarem sobre Jonas. Mas eu confesso que ao meditar nesse livro, na realidade, né, é um livro de apenas 4 capítulos, né? É bem fácil de ler. Se você nunca leu nenhum livro da Bíblia, eu te aconselho a ler Jonas, é fácil, rapidinho, você termina ele. Eu vi que eu não sabia muitas coisas, eu vi que eu não tinha me atentado. A palavra de Deus ela é rica, a palavra de Deus ela é inesgotável, né? Sempre que a gente medita, a gente encontra coisas novas, né? Mas realmente me edificou muito o estudo desse livro, entender o que aconteceu, qual era o plano de Deus nesse sentido aqui. O plano de Deus, como em toda a Bíblia, é revelar o seu amor à humanidade, né? É resgatar o homem, é redimir o homem, é que o homem reconheça que Deus é o soberano, que Deus é o Senhor, a quem deve ser adorado. Então Jonas tem esse chamado, Deus fala com ele. E Jonas era um profeta. Jonas não era uma pessoa que, a princípio, se fosse apresentado para mim, para você, você não imaginaria que ele faria esse papelão aqui, né? Jonas, profeta, já tinha profetizado e profecias se cumpriram. E agora? Deus manda. Deus te mandou fazer alguma coisa? E no Velho Testamento, Deus falava de formas teofânicas, às vezes, manifestações com anjos, ou com a sua voz. Então não havia nenhum tipo de confusão na mente de Jonas com relação à vontade de Deus. É isso que você tem que entender. Jonas ouviu Deus falando, vai para Nínive. Nínive era uma grande cidade, capital da Síria. Isso, né? Capital da Síria, uma grande cidade, uma grande metrópole, muito rica, muito próspera, só que, porém, muito sanguinária. Os soldados dessa cidade, eles eram extremamente violentos. E a maldade dessa cidade chegou diante de Deus. E Deus pede para esse profeta, que é do povo de Israel, e ele sai e vai até os assírios. Ele tem que ir, né? Ele não quer. Para profetizar que a cidade ia ser destruída. Jonas não quer. Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus. Ele não quer obedecer a Deus. Mas é Deus que está falando. Ele não tem dúvidas.
Está entendendo? Jonas não tem nenhuma dúvida. Pô, mas será que isso é de Deus? A gente às vezes tem esse pensamento, né? Será que é da vontade de Deus? Não sei, não estou sentindo paz em fazer isso. Aí tu pede conselho para alguém. Não, se tu sentir paz é porque é de Deus. Né? Às vezes não é. Mas a gente ora, a gente busca, a gente procura fazer a vontade de Deus. Todos nós crentes somos assim. E Jonas não tinha dúvida que era a vontade de Deus, porém ele não queria obedecer a Deus. Ele tinha um chamado, ele era um profeta, tá? Ele ouvia a voz de Deus, ele sabia que era Deus, e ele não queria obedecer. Por quê? Por que não queremos obedecer a Deus às vezes? Jonas, ele não queria obedecer por algumas... No capítulo 4, ele vai falar sobre isso. Né? Mas, ele vai dizer por quê para Deus. Mas, nós vamos chegar lá. Mas os assírios também eram um povo inimigo de Israel. Jonas não poderia gostar de Israel. Os assírios já tinham detonado com algumas tribos de Israel nessa época. Aonde Jonas estava, na tribo que Jonas estava, não. Tinha paz, tinha prosperidade. Mas outras tribos já tinham sido atacadas pelos assírios. Então, eles eram inimigo. Então, o que faltou no coração de Jonas? Perdão. O que faltou no coração de Jonas? Compaixão. Jonas foi, eu não sei, mas parece que ele foi o primeiro missionário, né? Porque ele sai de Israel e vai para nações estranhas. Ele vai evangelizar. Quer dizer, ele foi, mas ele não queria. Porque ele tinha ódio no coração, ele tinha raiva daquela gente. Ele não queria perdoar aquele pessoal. São sanguinários, merecem morrer. Não vou para lá, vou fugir da presença do Senhor. Vou fugir da presença do Senhor. Irmão, não tem como a gente fugir da presença do Senhor. O tema dessa campanha é: operando Deus, quem impedirá? Pois bem, Jonas tentou impedir o agir de Deus. Foge, entra no navio. E aí, meu irmão, o grande perigo de uma pessoa que está fora da vontade de Deus, quando ela entra em algum lugar, ela pode trazer problemas. Ela pode trazer problemas. O problema ela carrega consigo. E ela acha que não tem problema. Tanto que o mar se levantou, o vento soprou, estava todo mundo apavorado, todo mundo orando para tudo que era Deus que eles conheciam. Esse povo aqui era um povo politeísta, então eles acreditavam em vários deuses. E Jonas está fazendo o quê? Está onde? No porão, dormindo. Esse povo estava fazendo oração. Esse povo estava clamando aos deuses que eles conheciam. E Jonas não queria ir para a oração. O crente, o único crente daquele barco não queria orar. Estava dormindo, estava tudo bem para ele. Porque ele estava fazendo o que ele queria. Ele não queria obedecer a Deus, porque ele não queria perdoar. Porque ele não queria fazer... cumprir o seu chamado, que ele era profeta. Esse era o seu chamado. Deus não pegou Jonas, agora tu vai e seja rei de Israel, agora tu vai e seja um soldado. Não, mandou ele cumprir a missão dele. Ele foi levantado como profeta. Então o profeta faz o quê? Profetiza. Mas Jonas não queria. E ele entra nesse barco. E esse barco é açoitado pelas ondas. Os marinheiros se apavoram. O capitão vai lá falar com ele, como eu li aqui. E o mestre do navio chegou e disse: se não te dá que dormes, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Aí Jonas, que era crente, Jonas era crente, irmão. Ele está desobedecendo, tá, mas ele é crente. E o crente sabe o porquê que as coisas estão acontecendo na vida dele, ele sabe. Ele sabe. Jonas já disse: é por causa minha. E aqui ele faz menção, ó, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Ele evidencia. Porque sempre todas as referências que tem a Deus é Deus que criou os céus e a terra, né?
E aqui ele coloca o mar primeiro, porque ele sabia que aquele problema com o mar, aquela tempestade que não era normal, porque os marinheiros não estavam apavorados à toa, eles não eram marinheiros de primeira viagem, eram experientes, porque a tempestade era sobrenatural. O barco estava por se despedaçar, começaram a jogar as cargas ao mar. E aí quando falo com Jonas, crente, assembleano, tenho certeza. Com certeza, é o primeiro assembleano que inventaram. Ele disse, sou eu, rapaz, não tem outro jeito. Qual é a solução então? Me joga no mar. Me joga no mar, não quero mais nada, não tem mais jeito para mim, não adianta. Não adianta eu vir na igreja, não adianta eu vir na campanha, não adianta eu jejuar, não adianta eu fazer nada. É ano e traz ano, é só problema, é só luta, é só tribulação. Eu não me livro disso, eu não me livro daquilo. Me joga no mar, me tira daqui, não quero mais. Que desespero, irmão Jonas, que desespero, que doideira é essa? E os camaradas, os marinheiros, eles ficaram com medo. Por que eles ficaram com medo, Renato? Está escrito na Bíblia? Não, mas a gente entende. Entretanto, os homens... Ele disse, me joga no mar. O que os caras fizeram? Jogaram no mar? Não, eles tentaram chegar na terra. Eles ficaram com medo. Esse cara aí... Esse aí é o culpado. Porque eles tinham lançado sorte, caiu nele. Ele confessou que tinha desobedecido a Deus. Ele contou a história dele, que Deus tinha mandado ele para um lugar e foi para outro. Que ele estava fugindo. Eles disseram, não vou meter a mão nesse homem aí. Esse homem aí é de Deus. Ele está errado, mas ele é de Deus. Ele continua de Deus. Entendeu isso? Crente errado continua de Deus, irmão. Deus tem misericórdia ainda da gente. Deus tem compaixão. Porque agindo Deus, quem impedirá? Está entendendo, irmão? O ímpio fica com temor de fazer alguma coisa. Porque Deus está cuidando de nós. Entretanto, os homens remavam e esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais. Piorava mais. Então eles clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rapaz, esse homem... Não é que ele converteu todo mundo do barco? Tu acredita nisso? Todo mundo era ali, tinha os outros deuses. O profeta Jonas falou, entregou o testemunho dele, né? Ele entregou o testemunho dele, tal. Não, o testemunho não é assim que a gente conta, irmão, eu tinha uma luta, eu orei. O testemunho dele foi esse. Testemunho de derrota, mas foi. Os caras se converteram. Os marinheiros se converteram. Os marinheiros, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Então, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Pensa nos crentes que já... Deus faz o que quer, Deus faz o que lhe aprove, sabe? Crente com convicção, porque tu te converter numa tempestade, te converter perto da morte, te converte mesmo, né? Não, tu não fica assim, será que eu vou me converter? Não, se converte de verdade. Se converte de verdade. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram... Olha só como eles estão crentes aqui, Você estava achando que ele não tinha ficado crente, né? Olha aqui, Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha só. Fizeram oferta, deram dízimo, campanha, tudo. Carnê de missão, tudo, sacrifício. Sacrifício. E fizeram votos ao Senhor. Senhor, daqui para frente eu vou ser uma pessoa melhor. Daqui para frente eu vou fazer isso. Eu vou lá na terra desse homem que ele falou que é hebreu. Eu vou lá. Não sei se é, mas estou elocubrando. Aprendi essa palavra agora. Bacana, né? Elocubrando. Sabe o que significa? Também não, mas quando o cara não sabe o que dizer, ele fala assim. Não, mas é pensando muito, raciocinando.
Conjecturando, exatamente. Eu gostei dessa palavra. Então, irmãos, vejam como é a vida de alguém, de um crente, alguém que tem um chamado, alguém que serve a Deus. E cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem uma missão nessa terra. Cada um de nós tem uma missão. E não é porque a gente não é do nosso jeito, não é porque a gente não concorda com algumas coisas que vamos deixar de fazer. Que vamos fugir da presença do Senhor. Porque não adianta fugir da presença do Senhor. Não adianta tentar sair do plano de Deus. Deus é soberano, operando, agindo Deus, quem impedirá? Então, esse homem, Jonas, lançado no mar, o peixe vem, engole, ele fica 3 dias no ventre do peixe. Vou acelerar. Ele fica 3 dias no ventre do peixe, e lá no ventre do peixe, ele orou ao Senhor. Capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e correntes me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele o vomitou, e o peixe, vomitou Jonas na terra. Está vendo, irmão? Está vendo? 3 dias, uma luta de 3 dias, Jonas já se converte de novo. Já se arrepende, já ora ao Senhor, já clama, já reconhece. E vejam só, quantos milagres aconteceram aqui, até aqui, né? Deus manda um vento, Deus agita o mar, porque Jonas está em desobediência. É milagre, é sobrenatural. Jonas é lançado no mar, Deus acalma o mar. Deus manda um peixe engolir Jonas. E agora Deus manda o peixe vomitar Jonas na terra, na praia. Tudo Deus agindo, tudo Deus trabalhando. Deus é como se fosse não é como se fosse, mas a gente pode pensar, assim, não quero cometer uma heresia, mas a gente pode pensar que às vezes a vontade de Deus na nossa vida, o direcionamento é como um GPS, né? Você bota o endereço tal, aí você vai ali, dobra à esquerda, aí tu dobra à direita. O que o GPS fala? Corrigindo a rota. Ou seja, tu vai fazer um caminho mais longo porque tu errou. O Jonas foi a mesma coisa. Se ele tivesse ido direto para Nínive, ele já estava lá. Ficava 900 quilômetros de onde ele estava, de Jerusalém. 900 quilômetros, podia ir de mula, a pé, interessa. Aí ele vai para onde? Ele vai para Tarsis, que fica perto da Espanha. Eu li aqui, mas não me lembro mais quantos quilômetros é. Longe. Porque quando a gente sai da vontade de Deus, meus queridos, Deus vai nos redirecionar, mas atrasa o propósito de Deus na nossa vida. Atrasam as bênçãos de Deus na nossa vida. Talvez você pense, mas já passou tanto tempo, eu recebi uma profecia tal, não se cumpriu. Você dobrou à direita onde era para dobrar à esquerda, ou vice-versa. Você atropelou os processos. Não faça isso.
Vá pelo caminho que Deus te orienta. Que isso? Que caminho é esse? É a Bíblia, é a Escritura. É tudo que está escrito aqui concernente à nossa ética, à nossa honra. É isso. Não tem mistério. Não precisa um anjo na tua frente direcionando, não. Se você vai fazer alguma coisa, nós vamos tomar uma decisão, pergunta ao Senhor, Senhor, isso é certo? Crente faz isso? Crente age desse jeito? Crente compra isso? Crente vende isso? Crente bebe isso? Crente fala aquilo? Crente vê isso? É isso. E aí você está na rota, na direção que Deus quer para a sua vida. Jonas, então, é vomitado na praia, e aí sim ele vai. Capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor, e era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Os ninivitas, eles eram um povo politeísta também. E eles acreditavam em vários deuses. E tinha um deus que eles acreditavam que era Dagon. Dagon era um deus dos filisteus. E ele era um deus metade peixe, metade homem. Quem que vomitou Jonas na praia? Um peixe. Quem que entrou na cidade pregando? Alguém que veio da boca de um peixe. Já tinha parado para pensar sobre isso? Para eles, Dagon, que é metade peixe, metade de homem, é um deus. Agora entra um camarada na maior cidade mais populosa, a cidade ruim, a cidade sanguinária, a cidade que Deus quer exterminar. Um camarada pregando que Deus vai destruir. Ninguém faz nada com ele, ninguém bate nele, ninguém reclama dele, ao contrário, se convertem. Deus é tão bom, querido, que até as situações de aperto que tu passa, até as dificuldades dessa vida, são uma ferramenta de Deus te forjar, de te dar subsídio, de te dar atributos, de te dar capacidade para quando tu disser, Deus transforma, Deus faz, Deus cura, porque Ele fez na minha vida, Ele realizou em mim. Eu não estou te contando algo que eu ouvi, não, eu estou te contando algo que eu vivi. Quando chegar para alguém e testemunhar alguma coisa, é de você. E assim, claro que não é um testemunho, mas essa simbologia que estava sobre aquele homem que pregava, gritando na cidade, olha, daqui a 40 dias vocês vão ser destruídas. Todo mundo temeu, os homens se apavoraram, fizeram jejum, se converteram. A palavra chegou ao rei de Nínive, o mais poderoso. Levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes, cobriu de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Gente, que pregador, hein? André, que pregador. Uma cidade toda se converteu. Vocês já viram um caso desse? Uma cidade pronta para ser destruída, a pior cidade. Maldade, eles eram terríveis. Os soldados de Nínive, quando eles matavam, eu tenho um dos livros antigos, Tesouro da Juventude, não sei se alguém já teve aqui. É muito antigo, calma, é muito antigo. E tinha uma foto, quando falava dos babilônicos, dos sírios, eles com o pé, o soldado ninivita com o pé no pescoço, assírio, né? Com o pé no pescoço do outro soldado, arrancando a língua do outro soldado com a mão. Tal nível de brutalidade, eles eram sanguinários. Mas eles ouvem esse homem e creem no Deus. Eles creem que Deus, o único Deus verdadeiro, Yahvé, o único Deus real,
vivo e eficaz iria castigá-los. Eles se arrependem. E eles se arrependem. Que maravilha, né? Que bênção. Vamos fazer uma campanha evangelística, pastor André, vamos pregar aqui em São José, vamos sair num carro. Se converte toda São José? Será? Aí o que a gente fica? Triste. Jonas ficou brabo. Jonas ficou brabo. Eu sabia que tem um Deus misericordioso. Olha aí, te arrependeu de... Mas desgostou-se Jonas extremamente e disse... E ficou todo ressentido. Olha só, profeta, olha o crente, todo ressentido, né? Não deu certo. A minha profecia não vai se cumprir. E agora, como é que fica a minha reputação? Eu profetizei que a cidade ia ser destruída, agora Deus não vai destruir. Como é que fica a minha reputação? Para que eu vim aqui? Esse povo é amaldiçoado, eu não gosto dessa gente. Aí ele sai. Eu vou resumir daqui, porque o horário já foi. Ele sai, Deus faz nascer ele sai fora da cidade, fica olhando a cidade de longe, esperando. Não, mas vai fazer. Na cabeça dele, eu creio que ele estava assim, não, mas vai acontecer alguma coisa, porque a palavra diz que ele saiu fora da cidade e ficou olhando, vai acontecer alguma coisa. Ele ficou esperando ver o que ia acontecer. Ele rapaz, eu não gastei uma passagem para Tarsis de graça. Não, tem que acontecer alguma coisa. E aí Deus faz nascer uma boboreira do dia para a noite. Olha outro milagre aí. Você já viu essa planta aí Imagina lá no Rio Grande do Sul, mandar essa semente para lá, né? Pô, planta no outro dia, arroz, feijão, tudo. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus fez uma boboreira crescer na noite, enquanto Jonas dormia no outro dia, boboreira fazendo sombra para ele. Só que, à noite, Deus manda um verme. Até os vermes, Deus dá trabalho para eles, por causa da gente, dos crentes. Os vermes indignados, meu Deus, vou ter que ir lá comer aquela boboreira. Aí foi lá, roeu a boboreira, no outro dia deu um sol, a boboreira secou, deu um vento. Jonas quer morrer, Jonas está indignado, a profecia dele não se cumpriu, a boboreira que estava dando sombrinha para ele, morreu, aí Deus fala com ele. E disse o Senhor, tivesses compaixão da boboreira, na qual não trabalhasses nem fizesses crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Fique em pé, querido. Sabe, irmãos, essa parte aqui me ensina que muitas vezes nós estamos preocupados, sabe com o quê? Com o que vestir, com o que comer, com o carro que a gente tem, com a casa que a gente mora. A gente está preocupado com coisas tão pequenas. E Deus, Ele está preocupado em te usar nessa geração para fazer a diferença. Esse é o amor de Deus. O livro de Jonas é sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Deus não quer saber o tamanho do pecado da pessoa que tu conhece. Ele não quer saber, Ele quer que você entregue uma palavra. Ele quer que você entregue uma mensagem, porque agindo Deus, quem impedirá? Quantos de nós não olhamos para algumas pessoas e dissemos, esse aí não se converte nunca. Esse aí se converter, nunca. Jonas era assim. Jonas achou que a cidade ia ser destruída porque eles eram muito pecadores. Quer dizer, ele queria que fosse destruído porque eles eram pecadores.
Ele até achava que Deus ia perdoar. Ele queria a condenação daquele povo, mas Deus queria a salvação daquele povo. Aleluia. E assim, irmãos, na nossa vida, para nós ver o agir de Deus, verdadeiro agir de Deus, que não traz confusão, que não traz dores, que não acrescenta lutas em nossas vidas. Aleluia. Vamos focar naquilo que importa, naquilo que é importante. Talvez você pense assim, mas eu não tenho oportunidade de ganhar almas. Mas como você está tratando a sua mãe, seu pai, seu cônjuge, seu filho? É sobre isso também. Como é que você está tratando o irmão que senta do teu lado na igreja? Como é que você está tratando as pessoas que te trabalham com você? Misericórdia, amor, compaixão, perdão, gratidão por pessoas. Pessoas é que importam, querido, objetos, bens, isso tudo passa. Isso tudo vai acabar um dia. Viu o pessoal do Rio Grande do Sul lá? 2, 3 dias de chuva, perderam o endereço. Alguns lugares perderam o endereço, porque não tem mais a rua. Mas ainda estão lá vivos, trabalhando, lutando. Porque as pessoas é que importam. O Brasil todo se mobilizou. Que bom, né? Como o Brasil é um país abençoado, querido. Apesar dos governantes não fazerem tudo o que poderiam fazer, o povo tem compaixão. Cada um de nós aqui, eu tenho certeza que doou alguma coisa. Nem que seja R$1, cada um dentro da sua possibilidade. Talvez não doou nessa, mas doou em outra campanha, nós somos solidários. E é isso que Deus quer. Que nós amemos uns aos outros. Ame a seu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. Aleluia. Glória a Deus. Fico muito feliz, irmão, de poder ter compartilhado essa palavra com vocês. Fico muito feliz mesmo que... Fico muito feliz mesmo, irmãos, por compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que Deus ministrou em alguns corações aqui especificamente essa noite. Para você entender qual é o plano de Deus na sua vida. Qual é a vontade de Deus para você. Que existe o jeito certo, o tempo certo de fazer a vontade de Deus. Então, como foi dada a liberdade pelo pastor Hugo, se alguém quiser vir aqui na frente receber oração, se alguém precisa de oração, isso não é um costume, isso é um ato de fé. Quem vem aqui na frente, irmão, não vem por um costume da Assembleia de Deus, vem por um ato de fé, vem crendo numa oração, crendo que Deus pode operar hoje, resolver uma situação hoje, seja qual for. Seja qual for. Se tiver alguém que precisa dessa oração, vem aqui. Aleluia. Sei que às vezes a gente está com vontade de vir, eu não gosto de insistir, não acho que é necessidade, mas às vezes a gente precisa de ministrar e dizer, e falar, e anunciar que Deus ainda opera milagres. Para um homem cumprir a missão dele de pregar a palavra e salvar uma cidade toda, Deus fez vários milagres, como eu falei. Pega meu violão. Jonas, pega meu violão, né? Deus fez vários milagres, desde mexer com o mar, mexeu com a natureza, mexeu com o vento, mexeu com um peixe, mexeu com planta, mexeu com vermes. Tu acha que Deus não consegue mexer num juiz? Tu acha que Deus não consegue mexer numa causa que esteja impossível? Num vício que talvez um familiar teu enfrente? Tu acha que Deus não consegue agir nisso? Ele consegue. Ele tem esse poder. Ele tem essa autoridade. Quer orar, minha pastora? Jesus, nós cremos em Ti, nós cremos na Sua palavra e nós cremos no Seu poder de atuar em causas impossíveis. Assim como Tu agiu na vida de Jonas, Pai, fazendo com que ele cumprisse o seu propósito, mesmo ele tentando fugir. Mas o Senhor reverteu o quadro, o levou a cumprir o propósito que Tu determinou e ele assim o fez. E Tu usou, Senhor meu Pai, diversos recursos
recurso animal, recurso natural, para cumprir o teu propósito. Está aqui a tua filha que crê num grande milagre, que crê, Senhor meu Pai, nos resultados poderosos que tu podes operar e fazer, que crê na solução que tu podes trazer à casa, à família, às necessidades. E nós cremos, Senhor meu Pai, em ti. Nós cremos na sua palavra, nós cremos no seu agir, porque operando o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? E ninguém impede. Ninguém impede o teu agir, ninguém impede o teu trabalhar, ninguém impede a tua voz, ninguém impede os teus propósitos de atuação, ninguém impede os teus propósitos de fazer, porque tu és Deus, e tu estás acima de tudo e de todos. Tu és o Deus de milagres, tu és um Deus de milagres, um Deus de resposta, um Deus que traz alívio ao coração angustiado, que traz água, Senhor meu Pai, àqueles que estão sedentos da sua palavra, do seu manancial, em nome de Jesus. Senhor, no poder da sua palavra, nós ordenamos, Senhor meu Pai, a bênção sobre a vida do teu povo, o bálsamo, a alegria, o contentamento na alma, sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus.